Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas em matemática. Portanto, se você não quer perder todos esses benefícios do nosso canal, inscreva-se, clique no sininho para não perder as novidades, curta os vídeos e compartilhe para ajudar nosso projeto a ser divulgado cada vez mais. Bom, pessoal, hoje nossa aula aí, nós estamos na aula 116 do nosso curso de Matemática Básica e vamos voltar aí a um assunto que está numa playlist antiga do nosso canal, que é inequação do primeiro grau, tá ok? Então, como eu comentei já em aulas anteriores para vocês, sempre que nós formos revisitando assuntos antigos, já de posse de novas teorias que nós vamos estudando, eu vou sempre colocando mesmo essas novas aulas nas playlists antigas, tá ok? Nosso curso, né, ele é dividido em playlists e por ordem. Claro que o ideal é você ir assistindo aulas na ordem em que elas aparecem, mas a separação por playlists, ela acaba dividindo por assunto, então também é interessante, tá ok? Então hoje, pessoal, nós vamos estudar sistemas de inequações do primeiro grau. Bom, mas antes de nós fazermos isso, eu gostaria de frisar aqui alguns pontos da aula anterior, que é a aula 115. Bom, pessoal, então basicamente isso é o que nós estudamos na aula passada, estudo do sinal de uma função do primeiro grau, aqui definindo domínio e contradomínio como reais, tá ok? Então a função do primeiro grau é chamada aí uma função que tem a forma geral f de x igual a ax mais b, em que o a é chamado coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. O a nós vimos que ele tem a ver com a inclinação da reta, né, pois o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, e o b tem a ver aí com o ponto de intersecção com o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas. Quando nós estamos preocupados com o estudo do sinal, nós estudamos tudo isso na aula passada, né? Vão lá para a nossa aula passada ou para a playlist de funções do primeiro grau. Nós vimos que para o estudo do sinal só importa aí a raiz, né, que é o zero da função, e para frente da raiz, no caso, quando o a é positivo, quando o nosso coeficiente angular é positivo, nós temos uma reta crescente, e aí para frente, né, daquela raiz a função é positiva, para trás é negativa e na raiz ela é nula. Né? Isso que nós colocamos aqui dessa forma, f de x é maior do que zero para x maior do que menos b sobre a. Ele é igual a zero para x igual a menos b sobre a. E menor do que zero para x menor do que menos b sobre a. Na verdade aqui nós temos uma reta que corta o eixo x formando um ângulo menor do que 90 graus e aqui uma reta que corta o eixo x formando um ângulo maior do que 90 graus. Né? Isso pensando sempre do sentido positivo, né, do eixo x, direcionando com essa orientação aqui, né? Porque se nós pensarmos aqui, é um ângulo maior do que 90 graus, mas aqui é menor, né? Mas temos que sempre pegar nesta orientação aqui. Ok. Bom, e aqui nós temos o caso contrário, né? Quando o f de x é maior do que zero, quando x é menor do que menos b sobre a, igual a zero quando x é igual a menos b sobre a, e menor do que zero quando x é maior do que menos b sobre a. Ok, isso tudo nós estudamos na aula passada. Mas uma coisa que eu acabei não comentando com vocês é uma regrinha prática que nós temos aqui, que é o seguinte: antes da nossa raiz, né, nós temos para o a positivo, né, ou seja, a com sinal mais, a sinal positivo, antes da raiz, o sinal é contrário ao sinal de a, porque o a é positivo e antes aqui está dando negativo. E depois da raiz é positivo, que é o mesmo sinal de a. Ora, mas observe que nesse caso também, antes da raiz ele é positivo, que é o contrário do sinal de a. E depois da raiz ele é exatamente o sinal de a. Então essa é uma regrinha prática que em algumas situações pode ajudar. Então aqui nós temos o que nós chamamos de contrário ao sinal de a e o mesmo sinal de a. E aqui também nós temos o contrário ao sinal de a e aqui o mesmo sinal de a. Né? Então, nesta situação aqui, nesta região, né, os valores da função são contrários ao sinal de a e a frente aqui são iguais ao sinal de a. E aqui também ocorre a mesma coisa, mas o contrário mesmo acaba invertendo aqui. Ok? Então isso que eu gostaria de comentar com vocês também. Um outro aspecto que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte: quando nós queremos estudar o sinal de uma função como esta, definida por f de x igual a 2x mais 5, como é que eu expliquei para vocês na aula passada? Igualamos 2x mais 5 a zero, né? E daqui nós temos que x, o 5 vai passar para o outro lado com o sinal
negativo e o 2 dividindo. Portanto, x igual a menos 5 meios. Podemos fazer um desenho, né? Um desenho. Como o nosso a ele é positivo, nós temos esta situação, né? Aqui nós temos a raiz, ou zero, raiz dessa equação, ou zero da função, que é menos 5 meios. Para cá positivo, para cá negativo. Notem que aqui é o mesmo sinal de a e aqui é o contrário do sinal de a. Negativo e positivo. Olha, positivo, né, é o sinal de a. Então aqui é o contrário, aqui é o mesmo. Bom, e aí nós aprendemos a fazer aquela divisão com base nessa leitura gráfica aqui, né? F de x é maior do que zero, se x é o quê? Maior do que menos 5 meios. F de x é igual a zero quando x é igual a menos 5 meios. E f de x é menor do que zero quando x é menor do que menos 5 meios, tá ok? Então isso nós aprendemos na aula passada, mas eu gostaria de passar uma outra perspectiva para nós trabalharmos esse mesmo tipo de problema, que é uma perspectiva mais algébrica. Ora, vejam só, vamos começar por essa situação aqui. Quando é que f de x é maior do que zero? F de x é maior do que zero. Isto equivale ao seguinte, 2x mais 5 maior do que zero. Resolvendo essa inequação, nós temos o seguinte. Estou usando o bicondicional aqui, temos 2x maior do que menos 5 e daqui x maior do que menos 5 meios. Então notem que f de x é maior do que zero para x maior do que menos 5 meios. Exatamente essa situação. Então nós chegamos a essa conclusão sem analisar a parte gráfica, né? Quando que f de x é igual a zero? Ora, quando x é igual a menos 5 meios. Não vou fazer de novo porque eu acabei de resolver aqui, tá ok? Mas seria o caso de resolver novamente. E quando é que f de x é menor do que zero? Ora, quando 2x mais 5 é menor do que zero. E isso implica 2x menor do que menos 5. E daqui vem x menor do que menos 5 meios, que é o que nós colocamos nessa situação aqui. É o mesmo resultado, porém, trabalhado de um ponto de vista puramente algébrico, tá ok? Então, essas duas resoluções, elas são independentes. Mas é claro que, para a questão de praticidade, é muito mais fácil nós encontrarmos a raiz e observarmos essa questão, que antes é exatamente o contrário de a e depois é o mesmo sinal de a, o que é muito mais fácil de perceber aí pela inclinação do gráfico, tá ok? Então, esta perspectiva aqui, ela me parece mais prática, tá ok? Então, é o que eu vou preferir trabalhar com vocês. Mas é importante saber também que essa perspectiva também é perfeitamente válida. E por fim, pessoal, para finalizar essa prévia aqui sobre conceitos que nós ainda não deixamos muito claro em aulas anteriores, é o seguinte, gostaria de deixar claro para vocês o que significa o estudo do sinal, né? O que é estudar o sinal? Nós acabamos de ver aqui o estudo do sinal de uma função do primeiro grau, que nós vimos na aula passada, tá? Finalizei hoje aqui com alguns detalhes. No entanto, o que significa em geral estudar o sinal de uma função? É ver quando que essa função tem valores positivos, quando que tem valores negativos e quando que tem valor zero, ok? Então veja, por exemplo, aqui eu desenhei um gráfico arbitrário aqui de uma função que eu não sei que função que é, ok? Bom, então vamos imaginar aqui que nós temos as raízes, né? Então essas são as raízes da função. Então nesses pontos, o valor da função é zero. Então o f de x nesse ponto é zero, tá? Então o f de x, tá ok? Não é que este valor é igual a zero, o f deste valor é zero. Esse valor pode ser, por exemplo, esse valor é igual a 1, este é igual a 5 e este é igual a 8, por exemplo, né? O valor de x. Mas o f de x é zero. Então eu estou colocando aqui o valor do f de x, tá? Deixar bem claro isso aí. Não confundam, porque o zero a princípio do eixo estaria aqui, né? Esse é o valor do f de x. Para trás deste valor aqui, notem que a função recebe valores aqui negativos, né? Veja aqui, qualquer valor de x aqui que nós calculamos o gráfico e jogamos aqui para o eixo y, o valor da função calculado é negativo. Neste intervalo aqui, o valor é positivo. Qualquer x que nós pegamos aqui, o f de x deste x aqui é positivo. Aqui ele volta a ficar negativo. E aqui ele volta a ficar positivo, né? Então, quer dizer, a raiz, ela tem justamente esse papel de fazer inverter o sinal, né?
Então quer dizer, antes da raiz ele é positivo e depois ele é negativo. E se antes é negativo, depois é positivo. A exceção seria um caso desse tipo em que nós temos uma função que simplesmente tangencia aqui, né? Toca num único ponto o eixo aqui, né? E aí no caso aqui, por exemplo, a função teria valores positivos, aqui 0, e aqui voltaria a ficar positivo, porque não houve uma ultrapassagem aqui, digamos. E esta situação aqui, em que a função tem esta comportamento, aqui é 0, negativo aqui também, né? Então, veja, isto que é estudar o sinal. Então, o que seria estudar o sinal dessa função aqui, por exemplo? Ora, dizer que o valor da função é 0 neste ponto e neste ponto. É positivo neste intervalo e para frente deste ponto. E é negativo antes desse ponto e nesse intervalo. Isso que seria estudar o sinal dessa função. Estudar o sinal dessa função seria dizer que ele é igual a 0 nesse ponto e positivo nos demais. Aqui ele é 0 nesse ponto e negativo nos demais. Isso que significa estudar o sinal de uma função. Esse é um conceito que será útil quando nós tivermos que estudar o sinal das outras funções que nós veremos durante o curso. E outro detalhe aqui também interessante é que, justamente por conta de só importar para a questão do sinal se o gráfico está para cima ou para baixo do eixo, é por isso que em estudos do sinal, muitas vezes, nós não desenhamos o eixo vertical, como nós fizemos ali com a reta, pois somente a posição, né, se o gráfico está para cima ou para baixo, já vai nos dizer qual é o valor do sinal, aí, se ele é positivo ou negativo. Nesse tipo de estudo nós não costumamos escrever aí, esboçar o eixo vertical, porque ele não tem importância. Bom, agora sim nós estamos em condições de trabalhar os sistemas de inequações do primeiro grau a princípio. Um sistema de inequações do primeiro grau seria o seguinte: seriam inequações do primeiro grau aí, né, que estariam sujeitas a nós obedecermos as duas aqui. Bom, então qual é a ideia de nós resolvermos esse tipo de inequação aqui? Como é que nós resolvemos? Temos que resolver as duas separadamente. Então primeiro nós podemos escrever da seguinte forma: 2x menos 3 ele deve ser maior ou igual a 5. Ora, daqui nós temos que 2x ele deve ser maior ou igual a 5. Esse menos 3 vai passar somando. Aliás, para nós entendermos melhor essa aula, vejam as aulas anteriores que nós temos aí sobre inequações do primeiro grau. Então 2x é maior ou igual a 5 mais 3, portanto 2x é maior ou igual a 8, né? 5 mais 3 é igual a 8, e daqui x é maior ou igual a 8 dividido por 2. Não tem problema nenhum passar dividindo o 2, pois como o 2 tem sinal positivo, ele não mexe com esse sinal aqui, ok? Quando o sinal é negativo aqui, né, que multiplica a nossa incógnita, ele é negativo, então ele passa dividindo, mas ele altera esse sinal aqui. Portanto, x maior ou igual a 4, né, que é 8 sobre 2. Da mesma forma, nós procedemos com a outra inequação. 4x menos 18 menor do que 6. Ora, daqui nós temos que 4x é menor do que 6 mais 18. Tá? Então este menos 18 ele vai passar para o outro lado somando. Então 4x é menor do que 6 mais 18, que é 24. Portanto, x é menor do que 24 sobre 4 e 24 sobre 4 é igual a 6. Então, x é menor do que 6 e x é maior ou igual a 4. Como é que nós resolvemos esse tipo de situação aqui? Nós temos que fazer a intersecção, pois o sistema ele subentende que esta condição e esta condição devem ser satisfeitas simultaneamente. Como é que nós fazemos? Nós chamamos de varal. Qual é a ideia do varal? Nós vamos desenhar um eixo para cada uma dessas condições e um eixo para a condição que agrupa as duas aí. Bom, qual que vai ser a ideia aqui? Eu nomeei esta condição aqui de 1 em romanos. Essa segunda condição de 2, tá ok? Então eu elenquei aqui 3 eixos, tais que um dos eixos vai servir a nossa condição 1. O segundo eixo vai ser a condição 2. E o nosso terceiro eixo vai ser as condições 1 e 2, ou seja, satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Bom, como é que nós fazemos aqui? Quais foram os valores que apareceram aqui pra gente? 4 e 6, tá? Então esses valores são importantes. Então nós colocamos aqui o 4 e aqui o 6.
A seguir, nós traçamos um tracejado aqui, dessa forma, tá ok? Esse tracejado ele vai ter uma correspondência com os três eixos aqui. Veja, o 4 e o 6 foram os valores que apareceram aqui, como são, digamos assim, os divisores de águas aqui, né? Bom, pela primeira condição, o x deve ser maior ou igual a 4. Bom, x maior ou igual a 4, como é que nós representamos? Bola fechada no 4 e esse tracejado aqui. Ok? Esse intervalo aqui é o intervalo que representa x maior ou igual a 4. A segunda condição diz que x é menor do que 6. Agora, a segunda condição nós vamos desenhar na reta de baixo. Tá? X menor do que 6. Veja que x menor do que 6, bola aberta aqui no 6, tá ok? Porque é x menor do que 6. Então, o menor nós representamos com a bola aberta e o maior ou igual com a bola fechada. Agora, como nós queremos condições 1 e 2, qual é a intersecção entre essas duas condições? Ora, é bastante simples perceber que esta região aqui é exatamente a intersecção. Então, eu vou representar aqui embaixo, a bola fechada aparece aqui e ela aparece, o 4 aparece aqui também. Então, nós representamos aqui o 4 com bola fechada. Né? Aí nós vamos seguindo e a dúvida é, será que aqui aparece bola aberta ou fechada? Ora, o 6 ele aparece na condição 1. Mas ele não aparece na condição 2. Como nós queremos que apareça nas duas condições, então nós temos que deixar aqui com bola aberta também, pois né, ele não aparece nesta situação aqui. Então, aqui o nosso universo aqui considerado é o conjunto dos números reais. Né? Nós temos que resolver esse sistema. Então, nossa solução aqui é esse intervalo, que vai do 4 até o 6. Ok? Bola fechada no 4 e aberta no 6, tá? Podemos representar dessa forma também. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 4, porém menor do que 6. Exatamente esta intersecção aqui. Okay? Então, resolver um sistema de inequações é exatamente encontrar o conjunto de solução. Bom, aqui nós temos uma inequação que nós chamamos de inequação dupla. Vocês podem se perguntar, mas por que o professor colocou esta inequação dupla aqui na aula de sistemas de inequações? Pois, na verdade, aqui nós temos um sistema de inequações, tá ok? Essa situação aqui, nós podemos enxergá-la da seguinte forma. Veja, nós temos 2 menor ou igual a 3x mais 4 e menor ou igual a 7. Então, nós temos essas duas inequações aqui que são o seguinte. 3x mais 4, por um lado, ele é maior ou igual a 2. E, por outro lado, ele é menor ou igual a 7. Então, nós podemos resolver esta inequação e esta da forma como nós resolvemos o exercício anterior e depois construirmos o nosso varal, né, aqueles eixos, irmos encontrando os valores em que ocorrem as mudanças ali, né, que vamos encontrar nessas inequações, e depois encontrarmos a condição 1, condição 2 e fazermos a intersecção entre elas, tá ok? No entanto, quando essa condição central aqui, que aparece aqui, ela é igual, ou seja, esse mesmo valor, ele é maior ou igual a esse, porém menor ou igual a este, né? E esses dois valores são constantes, então é interessante nós resolvemos diretamente o sistema aqui, tá ok? Então nós podemos fazer dessa forma, aliás eu sugiro que vocês façam até para treinar também, mas nós podemos resolver direto aqui. Qual vai ser a ideia? Bom, nós temos essa inequação dupla aqui. Este mais 4 aqui nós podemos subtraí-lo em todos os membros da inequação, não é? Então vamos ficar o seguinte, com 2 menos 4 menor ou igual a 3x mais 4 menos 4 menor ou igual a 7 menos 4. Veja que nós subtraímos 4 aqui, subtraímos 4 aqui e subtraímos 4 aqui. Quando nós fizermos isso, né, 4 menos 4 aqui dá 0. 2 menos 4, menos 2. 3x menor ou igual a 7 menos 4, 3. Agora, nós temos que fazer o seguinte, dividir tudo por 3, para eliminar esse 3 aqui. Dividimos todos os membros por 3. Então, ficamos aqui com menos 2 terços, menor ou igual a x, 3x dividido por 3, menor ou igual a 3 sobre 3, que é igual a 1. Tá ok? Então, este é o nosso conjunto de solução. Se nós resolvêssemos dessa forma, ia dar exatamente esse valor. Então, o nosso conjunto solução, menos 2 terços, 1,
fechado nos dois extremos, né? Menor ou igual nos dois extremos. E isso vai ser exatamente o quê? Que nós podemos escrever também da seguinte forma: x pertence aos reais, tal que menos 2/3 menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Bom, pessoal, é o seguinte, nós acabamos nos estendendo um pouquinho no começo da aula com a explicação de alguns conceitos prévios aí. Eu gostaria de trabalhar mais alguns exercícios envolvendo as inequações com vocês, tá bom? Trabalhar mais casos para a gente poder abranger bastante desse conteúdo e dar uma boa base para vocês, tá bom? Então nós vamos fazer mais uma aula sobre esse assunto. Então um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!